deve estar todo mundo acessando a aula para a gente. Então, parou aí. Conteúdo da primeira semana. Então, de hoje até segunda-feira, vocês vão se apropriar desse material passo a passo. Então, nada de pular etapa. Primeiro, compreende a metodologia da web aula, que é acessando esse livro. Vai lá, o Alamas, clica em cima de sala de aula invertida. Isso, clica aí. Ó, ele vai demorar um pouco porque aí tem uma imagem. Mas, se vocês repararem, ó, sobe um pouco a tela, não baixa não. Sobe um pouco a tela. Aqui tem o sumário, ó, do lado direito, certo? O que é o item ponto 1, depois vocês vão estudar isso, né? Qual a expectativa para as nossas aulas, depois clique ali, tá vendo duas setinhas? Tem o sumário e do lado ali tá aparecendo duas setinhas, uma cinza e a outra branquinha. Clica na cinza. Enxergou? No final, lá embaixo também tem, viu? Isso aqui, não é isso? Isso, pronto, ó. Clica aí. Cliquei. Calma que ele vai carregar. Tá rodando aqui. Ó, nossa, tua internet tá ótima. Tá. Aí ali vem a expectativa, né? Tudo bem detalhadinho. Pode passar. Para a próxima. Então, essa vai ser a nossa metodologia para o semestre, ok? Sala de aula invertida significa o quê? Em linhas gerais, né? Que vocês vão estudar o conteúdo e a gente vai fazer os exercícios juntos. Entende? Tradicionalmente, como é que a gente fazia? Vocês vinham para a aula sem preparar material, né? E levavam o trabalho para casa. Não é isso? Sim. Dessa vez, a gente vai fazer o contrário. Vocês vão estudar o material, se aproximar do conteúdo, organizar esse material com aquilo que vocês compreenderam, né? Baixa um pouquinho aí. Esse texto todo vocês vão ler depois. Vai, baixa. Pode baixar. Tá. Aqui eu dou umas instruções gerais. Pode passar para outra página. Ó, ali embaixo tem, pode passar que o que eu quero falar está na outra página. Vocês vão organizar o material de vocês e vão trazer para a sala de aula e a gente vai ter a aplicação, o exercício de fixação desse conteúdo durante os nossos encontros síncronos, porque daí é o momento da gente tirar dúvidas, da gente saber onde errou. Então, não vai ter um feedback demorado, porque entre vocês me entregar o trabalho, eu corrigir o trabalho e devolver para vocês, passava muito tempo, né? Aí, a avaliação para aprendizagem, aquilo que eu já vinha exercitando com vocês, que a intenção da avaliação não é uma intenção externa de punição do sujeito, mas é o uso e o monitoramento individual, não só do professor sobre o aluno, mas também do estudante sobre si mesmo e sobre o professor, certo? Então, avaliar não significa, nesse momento das nossas vidas, excluir, ranquear, entendeu? Isso vocês vão fazer no mercado de trabalho, vocês vão sofrer no mercado de trabalho. E isso o vestibular já fez com vocês. Aqui, durante o percurso de vocês no currículo de graduação, vocês têm que ter muito claro o que vocês querem para vocês, como cidadãos e como profissionais que vocês estão se formando para ser, né? Então, avaliação significa monitorar esse processo. Porque se você tem uma dificuldade contínua que você não supera, isso não vai afetar outra pessoa a não ser você mesmo, certo? E a ideia de avaliar é isso. O que eu tinha como meta, quais as condições concretas eu tive dessas condições,
quais são minhas responsabilidades individuais e quais são problemas que afetam a todos nós e, portanto, não são só meus problemas, certo? Porque a gente confunde muito as nossas agendas e a gente tende a delegar para o outro a tomada de decisão que é nossa, muitas vezes, certo? Mas, claro que tem problemas que são coletivos e nos afetam individualmente. Aí, esses a gente tem condição de negociar. Mas não dá para negociar uma agenda a cada problema doméstico que cada um de nós vai ter, né? Então, eu não posso usar a minha vida doméstica para me ausentar da vida de vocês, ao meu bel prazer, assim como vocês não deveriam fazer isso em relação à formação que vocês estão buscando. Mas isso é um exercício. E como a gente sempre aprendeu diferente, pode parecer balela, mas é mais eficiente do que a forma tradicional, no sentido de reter conteúdos a longo prazo. Porque não adianta decorar conteúdos. Não adianta. A gente precisa entender os acervos que a gente tem, as ferramentas que a gente junta e entender quando escolher qual e por quê. E por que está usando, para que vai usar, o que deu certo, o que deu errado. A sabedoria profissional está nesse manejo e não em decorar determinados padrões, porque a sociedade e a vida é mutante. Então, nem sempre o que vocês vão aprender agora, ele vai seguir assim para todo sempre. E a gente tem que saber se atualizar, ok? Se vocês repararem, vamos pensar agora na minha ação técnica como professor. Vocês já estiveram em vários ambientes virtuais que eu organizei antes. Esse está menos bagunçado, aparentemente, não tá? Com certeza. Tá. Por quê? Porque eu fui aprendendo a usar melhor as ferramentas que eu fui aprendendo aos poucos. Então, no primeiro momento, a gente faz uma coisa troncha, no segundo, a gente faz um pouquinho menos pior, depois a gente melhora mais um pouquinho, e depois de um tempo, a gente tem um salto qualitativo. Então, isso é assim com todo mundo. Ninguém é excepcional. Entende? Não tem um profissional, a não ser aquelas pessoas que fogem da curva, que são geniais, mas essas são muito poucas na sociedade, certo? A maioria do povo, para vocês se apropriarem mais dessa filosofia da avaliação como um processo que auxilia e ampara o aprendizado ativo, a gente precisa ler e estudar pessoas que pesquisam e que reúnem essas informações. Caiu a tua apresentação. Voltou. Aí vocês vão clicar nesse link e vocês vão estudar esse texto. Então, vocês estão entendendo? Vocês primeiro vão acessar o livro, fazer uma leitura ativa dessas anotações que eu botei ali, vão chegar nesse link, vão clicar nele e vão estudar esse texto. Se você sentiu necessidade de tomar nota, se você ficou com dúvidas, se tem uma coisa que chamou tua atenção, tem que ter sempre um bloquinho, um caderninho do lado e fazer anotações. Anotações qualificadas. Eu pensei isso porque isso me lembrou tal coisa. Eu li isso na página tal, no lugar tal, e isso me fez duvidar de certas coisas, ou me chamou atenção para outras coisas que eu já fiz. Vocês estão entendendo? Sim. Então, isso são técnicas de estudo ativo, certo? Que a gente precisa exercitar para reter conhecimento. Não só porque o professor ou o chefe está mandando, mas para a gente ter conhecimento duradouro e para criar autonomia, tá? Agora você pode ir para outra página, Wallace. Tá indo, professora. Não, tudo bem. Eu não estou com pressa, não. Eu sei que vocês não estão acostumados comigo assim, controlada, medicada.
Essa foi boa agora. Né? Mas a gente muda, né? A gente muda, o bom é isso. É verdade. Eu acho que você... tá indo. Aí, eu esqueci de olhar o negocinho. Foi. Aí eu escrevi ali um pouquinho de como será o nosso percurso. E aí eu coloco ali o que eu espero de vocês para essa semana, que é minimamente um cronograma individual de estudos, que vocês olhem lá para o plano de aulas, para o nosso programa de aulas, e que vocês olhem para ele e se enxerguem nele. Tipo assim, nossa, eu estou lendo isso aqui, o que eu estou entendendo disso aqui, como é que eu me vejo trabalhando com isso, certo? E aí vocês montam, assim, anotação, não é para entregar nada, é para a gente conversar no dia 1º, tá? Porque do cronograma individual de vocês, em cima das nossas aulas previstas, a gente vai tirar um cronograma comum, certo? E parcerias de trabalho e metas e prazos. Dá para entender? Sim. Então, a gente vai fazer isso sempre no passo a passo. Eu não vou mais atropelar vocês, que nem foi aquele semestre, tá? E aí o livro termina. Termina ali, Wallamas. Clica na última setinha. Aqui? Pode clicar, que ele vai voltar lá. Pronto. Ó, voltou. Tá vendo como tá menos bagunçado o negócio? Uhum. Não, a pessoa que elogio aí fica provocando. Vamos lá. Aí vocês têm, depois que vocês lerem o livro, vocês vão entender por que é que vocês têm um ícone ali de leitura obrigatória, que vocês não vão entrar agora, e depois embaixo vocês têm o programa de aulas, certo? Aí, pode encerrar a tua apresentação, Wallamas, porque agora eu vou apresentar aqui o programa de aulas. Encerrou a nossa... Tudo bem com o AVA até agora? O que vocês acharam, turma, de modo geral? Pode escrever no chat. Tranquilo. Tranquilo também. Pode escrever no chat. Professora, eu fala. particularmente achei bem melhor, porque é mais didático, né? Porque a gente tem que ficar caçando como fazer no modelo antigo. Nesse atual eu achei mais didático. Isso, é porque a professora também aprende a ser professora à medida que vai fazendo coisa não muito boa, entendeu? É isso que vocês precisam entender. Na profissão da gente, seja ela qual for, a gente sempre está tentando fazer melhor e usando as ferramentas de maneira melhor. Então, desde 2018, eu venho aprendendo a ser professora para ser uma professora melhor. A gente busca uma formação orientada, focada na necessidade e nas metas que a gente quer alcançar. É isso que a gente faz. A gente tem uma busca ativa, a gente não fica na dependência do que o outro manda. A gente tem o outro como referência de diálogo. Seja professor, seja colega de trabalho, seja chefe, sabe? Seja o youtuber que a gente gosta, seja o que for, entende? Mas a gente tem que saber interagir com esse material. Então, veja bem, a grande discussão que a gente tem hoje é que a gente tem um rol de informação, a gente nunca teve tanto conteúdo nas nossas mãos. Não só conteúdo teórico, mas conteúdo visual, artes. A gente pode entrar no museu que a gente quiser, a hora que a gente quiser, sem custos, né? A gente pode fazer cursos nas universidades mais variadas, muitas vezes de graça, inclusive universidades internacionais, mas a gente sabe fazer isso? Não. A gente se perde. Por quê? Porque a gente precisa aprender o mecanismo. E é esse mecanismo que a ação curricular de extensão tenta mostrar para vocês. Que as coisas não são inatas e que as coisas não são óbvias. Mas que tem muito de óbvio nas coisas que a gente faz. E se a gente se der conta disso, a gente faz mais e melhor em menos tempo. Certo? Sem perder a qualidade e a profundidade. Certo?
Porque mesmo de maneira caótica, vamos pensar, vamos fazer agora uma autoavaliação lá daquele semestre de ACE1. Mesmo de maneira caótica, vocês não aprenderam muito com aquelas experiências? Uhum. Mesmo de maneira caótica, mesmo nos atropelos, mesmo com eu enchendo o saco de vocês não aprenderam muito? E aprenderam coisas novas. Com certeza. E produziram produtos permanentes, que são esses produtos que agora a gente vai se apropriar de maneira técnica, de maneira consciente e racional. Então, aquilo que vocês fizeram em ACE1, porque a professora estava mandando, agora vocês vão compreender o que é fazer aquilo a partir de um foco e de uma necessidade de formação autoral. E como é que a gente faz isso? A gente aprende a fazer isso. Então, a gente sempre começa assim. A gente começa porque é mandado e depois a gente constrói graus de autonomia. É assim em qualquer emprego que a gente comece, é assim em qualquer escola que a gente vá, certo? Tá? Agora eu vou partilhar com vocês o programa, o programa de aula da nossa disciplina, tá bom? Para diminuir o impacto e o susto. Vocês estão vendo? Abriu. Problema quando a gente é estudante. Nosso problema quando a gente é estudante é que a gente abre um arquivo e já começa a contar o número de páginas, né? Misericórdia, é verdade. Então, e aí a gente queima o processo, porque o aprendizado não está no esgotamento de uma leitura de X páginas. Eu li um livro de 400 em tantos dias. Isso não interessa se você não sabe dialogar sobre aquilo que você estudou, né? Ou que você leu. Então, não faz o menor sentido consumir o conteúdo só para cumprir tabela, né? Então, o que vocês têm que focar aqui? Nesse primeiro momento, é observar os objetivos, como esses objetivos, eles estão organizados em conteúdo programático, tá vendo? Aqui. Porque, assim, cada objetivo desse, ele me dá um passo a passo aqui de conteúdo, certo? Esse conteúdo, ele tem referências a materiais didáticos, bibliográficos, de coisas que eu aprendi, de coisas que eu sei e de coisas que a gente vai aprender junto, certo? Esse conteúdo programático, ele pode acontecer todo nesse semestre ou ele pode sobrar para o semestre seguinte. Porque vocês lembram que a CE1, a CE2, ela é contínua e ela segue, mesmo que vocês saiam dela, né? Então, isso é o que está previsto. Não é necessariamente que a gente vai, se atropelar para fazer. No final, vocês vão ver que a gente sempre cumpre esse conteúdo. Se vocês voltarem lá para o nosso projeto anterior e vocês retomarem o conteúdo dele, vocês vão ver que a gente cumpriu tudo aqui. Não de uma maneira linear. Às vezes a gente pensa no item 1, mas o item 1 a gente faz por último, entende? Então, vocês têm que entender isso. Um conteúdo programático, ele é estático só no papel. Na execução, a gente movimenta ele conforme as condições de trabalho, os recursos que a gente tem. Então, às vezes, a gente precisa introduzir coisas diferentes porque não estava dando certo o que estava programado. A gente precisa fazer adaptações, e isso vocês fizeram muito bem durante a CE1, lembra? Né? Então, a gente fez isso várias vezes. Muitas vezes a gente fez tudo certo e ainda assim teve problemas, né? Então, saber que essa instabilidade e essa flexibilidade não significa que a gente está fazendo um trabalho de qualquer jeito. Significa apenas que a gente sabe ser estratégico nos momentos que a gente tem que ser estratégico.
né? E a gente sabe relatar o que fez. Então, a gente não troca o item 1 pelo item 5 sem saber que está fazendo isso e por quê. E aí é isso que entra num relatório de trabalho, por exemplo. Por que que você fez essa alteração? Por que que você mudou? Por que que você não fez de outro jeito? Por que que você não seguiu o passo a passo? Porque não foi possível. Então, se eu sou um profissional, que eu tenho essa compreensão global do que eu estou fazendo, que ela não é estática e que ela é viva como eu vou saber explicar isso num relatório para quem quer que me questione, certo? E eu vou saber ensinar para os outros que precisarem aprender como que isso funciona, tanto do ponto de vista teórico, técnico, quanto prático. Certo? Então é por isso que é errado a gente dizer que a teoria não tem nada a ver com a prática. Porque a prática é muito mais rica de interlocução, de recursos, de diálogo. Quando a gente teoriza, a gente está montando um documento neutro não, como é que chama? Um documento estéril, no sentido assim que ele é limpinho, né? A gente pensa em como vai formar a frase, quais as palavras a usar. Ele não é uma coisa viva. Que ele se transforma em ferramenta viva quando a gente age em relação com os nossos pares e com as instituições onde a gente trabalha, com os recursos econômicos, financeiros que a gente tem. Tudo bem até aqui? Sim. Eu não vou detalhar conteúdo. Isso faz parte da sala de aula invertida. Eu estou dando para vocês o itinerário de como pensar como um profissional que toma decisões. E, principalmente, como que um profissional que está tomando decisões ao mesmo tempo que aprende um conteúdo novo, tá? Que vocês não são. Outra coisa que interessa muito para vocês é a metodologia. Como é que a gente escreve o que a gente faz? As decisões de trabalho que a gente pensa em aplicar, né? Então, a gente usa, quando a gente vai pensar no como fazer, como executar uma tarefa, a gente pensa em tudo que a gente tem de mais criativo, de mais genial, de tudo mais. Aí a gente pensa, isso tudo é no plano ideal. O plano concreto é sempre isso. Eu tenho todo esse conhecimento. Eu vou aplicar esse conhecimento dentro de um tempo. E dentro das condições que eu consegui, né? Naquele momento. Se a internet vai funcionar, se o AVA vai me deixar apresentar para vocês. Essas coisas, certo? Mas eu tenho tudo isso para oferecer. E uma metodologia, quando a gente monta sempre ela para mais, certo? Sempre em termos ideais. Mas por quê? Porque quanto mais recurso a gente tiver, mais jogo de cintura a gente tem para enfrentar um problema. Porque os problemas que a gente tem geralmente na execução de uma tarefa, eles são altamente contornáveis se a gente tiver tranquilidade e base, certo? Então, a gente sabe controlar, só que a gente precisa ter disposição, precisa se envolver com aquilo que está fazendo e precisa ser ativo. Por isso que eu gritava com vocês lá na escola. Porque vocês têm que se envolver com a tomada de decisões quando a coisa está emperrada. Vocês não podem esperar que alguém mande, que alguém exija de vocês iniciativa. Porque um cara que sabe o que está fazendo, né, ou que está buscando aprender aquilo e que está meio perdido, ele tem que acionar também. Entende? Não é uma demanda passiva, é uma demanda ativa, né? Então, assim, poxa, não estou fazendo porque não estou entendendo. Aí você exige do cara que está te conduzindo a te ajudar a entender melhor aquele contexto.
Não é se retirando, não é deixando de pedir, não é deixando de... não é se intimidando que vocês vão suprir as necessidades que vocês precisam vivo. Ele gera uma meta concreta de ação. A meta concreta de ação, ela precisa ser acompanhada. A avaliação nada mais é do que um checklist. Eu queria fazer isso e ao final desse tempo eu fiz isso. Eu fiz tudo? Eu fiz uma parte? Eu não fiz? Então, avaliar é isso. O que eu preciso mudar? O que está faltando eu fazer? Esse está faltando é um problema individual, doméstico, ou é um problema maior do que eu? Entende? Porque daí a gente consegue ver aonde a gente se ajuda junto e aonde a gente se separa. Porque daí a professora também pode ser acionada para dar orientações específicas sobre problemas específicos quando estudantes precisam debater um conteúdo que os demais já se sentem confortáveis. Então, isso vocês têm que ter sempre em tela. Vocês não têm que se preocupar se vai incomodar, se o professor está de bom humor. Não interessa. Interessa que essa é a minha função. Chegue a informação do jeito que chegar para vocês, o que interessa é o que vocês vão adquirir de mim, para que vocês montem a mala de ferramentas de vocês. E aí vocês se livram de mim mais rápido. Entende? Tô usando figuras de linguagem, mas no fundo é isso mesmo. Relaxa. Não, eu tô tranquila, eu sou sincera. Então, nós estamos no momento agora de aproximação, certo? Depois a gente vai passar para a fase de investigação, que é um passo mais capacitado. Depois a gente vai elaborar, que daí é o momento onde vocês assumem as rédeas, como vocês assumiram lá no projeto. E depois a gente tem a síntese e o produto, de saber o que a gente produziu, como produziu, e aí a gente vai fazer esse checklist. Eu cumpri, eu não cumpri, o que faltou, o que eu posso fazer depois, o que não afeta meu aprendizado. Eu posso ser aprovado na disciplina por quê? Né? Porque apesar de eu não ter feito absolutamente tudo, mas aquilo que eu fiz eu compreendi dessa maneira, e aí você prova que você tem um arsenal de coisas, e aquilo que os ingleses chamam de know-how. Você tem um know-how que você se coloca em diálogo com quem está te avaliando de maneira externa, e que não domina todas as informações do teu contexto de crescimento, certo? Você precisa demonstrar para o teu interlocutor o teu crescimento, tá? E também tem que ser uma demonstração que não seja só por exigência externa, mas sim porque você tem um projeto de vida que movimenta o teu projeto de profissão. Tudo bem? Perfeitamente. Então tá. Então isso é